cantar o refrão de novo? Só a igreja, a capela, vamos lá? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Eclesiastes 12, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amém? De novo, tem gente que não encontrou Eclesiastes não. Crente que não vem beber, procura Eclesiastes na Bíblia toda, não encontra. De novo, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? E o amanhã? Pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus. Amém? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureça o sol e a luz, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando aparecerem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecerem fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira ou o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Amém? Amém. Só até. Baixe a cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por mais uma vez podermos ler a Tua Palavra. Obrigado, Jesus, porque Tu sempre encontras oportunidades para nos lembrar das coisas importantes da vida. Muito obrigado, Jesus, porque Tu tem nos dado a opção de escolha do que queremos da vida, do que achamos ser importante. Senhor, muito obrigado, porque temos a opção da escolha certa. Muito obrigado, porque Tu sempre nos leva a uma situação de nos lembrarmos de Ti. Nesta noite nós Te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, por um hino tão antigo, mas tão vivo, tão real, para os nossos dias também. Nós Te agradecemos por ele, em nome de Jesus. Te louvamos por tudo que Tu já fizeste aqui neste culto, mas Te pedimos, ó Deus, ministra-nos mais uma vez, através da Tua Palavra. Senhor, que a ministração desta palavra traga resultados na nossa vida, resultados de vida, resultados de transformação.
em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Na realidade, o hino que nós cantamos fala da importância e da oportunidade de escolha, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? E durante todo o hino fala de momentos do futuro e do momento do presente também da escolha. Já o texto que nós lemos é o texto de Salomão. Salomão, ele já estava no fim da vida, fez uma série de coisas corretas, mas também cometeu muitos erros. E Salomão então ele começa a escrever agora orientações, como sábio que ele era, para as outras gerações, para que as pessoas não cometessem os mesmos erros que ele tinha cometido. Ele começa então a escrever, e no capítulo 12, que é o que nós lemos aqui, Salomão faz uma conclusão, um fechamento de todo o livro de Eclesiastes. E neste momento aqui, Salomão, ele para tudo para alertar o seu leitor, para alertarmos sobre a importância de nos lembrarmos do nosso Deus. Lembre-se, esse é o tema principal. Pode colocar aí, minha irmã, por favor, o tema principal do que Salomão está falando aqui, né? Em Eclesiastes capítulo 12 aí, ó, pode colocar, lembre-se do seu Criador. Você pode ler comigo aí bem forte, vamos lá? Lembre-se do seu Criador. Lembre-se, entre tantas escolhas da vida, entre tantas as opções a seguir, lembre-se do seu Criador. Nessa vida que é cheia de escolhas que a gente tem o tempo todo, e que algumas escolhas elas são muito simples e resultados muito simplórios também, para agora, para o momento. Eu vou sair de casaco, tá frio ou tá quente, ou não tá frio, então eu vou sair de casaco ou sem casaco. É uma escolha muito simples, daqui a pouco passa. Agora no final do domingo eu vou jantar ou vou comer só um lanche, eu não vou comer nada. Então é uma escolha que passa também. Vou para casa ou vou estar com meus irmãos em algum lugar junto, batendo papo? É uma escolha também que passa, e daqui a pouco a gente continua a vida. Mas existe uma escolha que o texto está dizendo aqui que ela é fundamental. Existe aqui um lembrar-se. Esse lembrar-se do seu Criador significa honrar a Deus, significa considerar o que Deus possa ser para você, significa pesar na balança as palavras de Deus para a tua vida. É isso que Salomão está querendo dizer aqui. Olha, cuidado, considera, honra isso aí. O teu Criador tem muito a te falar, então honre, considere essas palavras para você nessa noite. E diante de Deus, esse lembrar-se do seu Criador aqui, na realidade é entregar a nossa vida a Jesus, é depositar no altar dele toda a nossa existência e decisões da vida. E nós podemos ver aqui o Salomão deixando claro aqui para nós neste texto algumas razões que eu tenho que lembrar, preciso me lembrar de Deus nas decisões da vida, preciso entregar minha vida a esse Jesus Cristo enquanto há tempo. A primeira razão que Salomão deixa aqui para nós, que eu preciso me lembrar do meu Criador, é porque esse Deus, Cristo Jesus, Ele quer o melhor do meu vigor, Ele quer o melhor de você, o melhor da sua saúde, Ele quer o melhor dos seus dias, Ele quer o melhor do que você possa devolver no altar dele. O Senhor não quer aquilo que venha sobrar da sua vida um dia, não. Ele quer que você dê para Ele aquilo que você tem mais de vigor.
E o autor vem dizendo aqui do versículo 2 até o 5, a respeito dessa questão da juventude, e o contraste da juventude com a velhice extrema, com um determinado momento da vida, em que a juventude, o vigor, a força de uma pessoa, e está falando aqui de juventude, mas não é bem questão de uma idade ou outra idade, não, é o vigor, é a força, ela se vai, ela se acaba aqui. E ser jovem, ter força, ter vigor, é muito bom. O jovem, ele tem uma energia muito forte. O jovem, a juventude, ela é instante, ela deixa a pessoa cheia de vigor para tomar decisões, para ir e para vir, e para fazer e acontecer. E para quem aqui já passou do isenta, já entrou no isenta, sabe muito bem, né, de que quando era mais novo, tinha muita força para um monte de coisa. Eu lembro que quando eu era novo, eu trabalhava de noite, no turno da noite. Eu saía do turno da noite e ia para a praia, passar o dia inteiro na praia, curtindo a praia. Se eu fizer isso hoje, eu dou um colapso, eu morro, dou um infarte fulminante, não consigo mais. O tempo foi. Saía de uma vigília, saía da vigília de Bento Ribeiro e ia para a praia, passar o dia inteiro na praia, aquela entaiada tudo na praia, depois de uma vigília. Era jovem, todo mundo tinha muito vigor, muita força, todo mundo tinha ainda 20 anos, 20 e poucos anos, 18, e aí nesse momento a pessoa nem lembra que precisa dormir alguma hora no dia, nem lembra que tem coluna, nem lembra que tem joelho, e corre, sobe, desce, e faz essas coisas todas. Vigor, juventude, ela é instante, ela leva a pessoa a fazer muitas coisas, só que a juventude tem um problema. A juventude também, por ser tão enérgica a vida na época da juventude, a pessoa pode, por causa dessa energia toda, por causa dessa força toda que ela tem, ela acaba se esquecendo de Deus, ela acaba se esquecendo do seu Criador, ela acaba se esquecendo do principal na vida dela, e ela começa a mergulhar numa busca de saciar os seus prazeres de todas as formas que ela puder, e nunca lhe são suficientes. E por causa dessa energia que ainda tem, a pessoa acaba se distanciando do Senhor. A própria energia, a própria juventude se torna um obstáculo para que a pessoa tenha intimidade com Deus. Ela troca os prazeres daquele momento pelos prazeres da eternidade, pelas promessas que Deus tem para nós na eternidade. Então, Deus vem através da sua palavra e fala assim para você: olha, eu quero o seu vigor. O que você tem de melhor? O que você tem de força ainda no teu corpo? É isso aí que eu quero. Tinha um colega meu, né, que ele sempre falava, quando a gente falava de Jesus para ele, falou que nada, quando eu estiver lá entubado, lá na última momento, lá no hospital, já pronto para morrer, na última linha lá, eu falo assim: entrego minha vida a Jesus e pronto, resolvo lá. Eu falei: tu está frito, cara, você está perdidinho no seu projeto aí de vida. Primeiro porque quando a gente está nesse momento de dor, dificilmente a gente consegue pensar nessas coisas. A dor deixa a gente completamente fora. Muitas vezes remédio, medicamento, deixa a pessoa completamente fora de si, longe, sem sentido da vida, sem sentido do que está fazendo. Segundo, que tem que coincidir de ter alguém lá para te falar de Jesus, e você se lembrar dele naquele momento ali que você precisa disso. E terceiro, porque Deus quer um coração entregue a Ele por completo, com toda a vida, com sinceridade,
Deus não quer essa falsidade que você está prometendo aí. Ele jamais vai considerar essa decisão que você tomaria no final da vida, entubado já no hospital, pensando em morrer. Eu entrego correndo. Não, não é assim com Jesus. O Senhor sabe do coração de cada um, e Ele quer ver sinceridade. Está frito nessa decisão. Jesus não quer isso de ninguém. Deus não quer essa entrega do que sobra. Deus não quer uma entrega projetada para um dia na tua vida, quem sabe, se eu concordar, se eu quiser ou não quiser. Deus não quer isso para ninguém. Deus quer a sua força, Deus quer a sua juventude, Deus quer aquilo que você tem de melhor, as forças do seu corpo entregue a Ele, a força do seu pensamento e da sua reflexão colocados no altar dEle, a alegria de poder vir para a casa dEle e servi-lo com todo o seu intelecto, enquanto ainda há reflexão, pensamento, raciocínio na sua vida e condições de se locomover. Deus quer o seu melhor. Você precisa entregar-se a Ele agora, no momento em que você está vivendo a sua vida. Amém? Diz para o teu irmão aí: Deus quer o melhor de você, meu irmão. Não quer o que sobrar, não. Deus quer o que tem de melhor em você. Guarda o que vai sobrar, sei lá para quem. Para Deus não é não. Ele quer o seu melhor. Aí Salomão começa a fazer um contraste com a questão da velhice mesmo extrema. Ele começa a fazer um contraste com o passar dos anos, que não tem como, irmãos, não tem como. Tempo vem sobre nós, a idade chega e a gente dorme de um jeito e acorda do outro. Você dorme sem precisar de óculos, acorda, descobriu que não consegue ler mais nada. Quem foi assim? Quem de uma hora para outra descobriu que precisava de óculos? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Pois é, você está bem, todo feliz da vida com a juventude. Não que só quem tem mais idade precisa de óculos, não, muitas vezes até antes, né? Até bem nova precisa de óculos, mas normalmente é na fase dos 200, né? Dos 40, 50 e aí por diante. Normalmente é nessa fase que a pessoa está numa boa, lendo tudo, placa de ônibus e tal. Daqui a pouco ela descobre que acorda no outro dia, nada. Na velhice o nosso corpo não ajuda muito, porque as coisas começam a inverter. Os músculos, que eles são fortes por natureza, eles ficam fracos. É isso que Salomão começa a dizer Salomão aqui vem fazendo uma metáfora de um monte de coisa com o corpo, tá? O tempo todo aqui ele está fazendo metáfora com o corpo. Então ele começa a dizer: chega um momento que o seu corpo encurva para frente, você já não consegue mais ter essa força para andar empinado, olhando para frente, sua coluna enverga, o corpo enverga. Há um momento em que, quando parecem os moedores, por serem poucos, falando dos dentes, irmão, está falando dos dentes. Na época de Salomão não tinha dentista não tinha dentadura não. Glória a Deus pela dentadura, amém? E você está brincando? Imagina um monte de gente aqui sem dentadura. Glória a Deus pela dentadura, meu irmão. A dentadura deixa a gente bonita, a juventude, os dentes são todos eles, mas chega um momento que naturalmente os dentes se vão, e entra arrote, entra dentadura, entra pecinha, entra aquilo, um segura o outro, ferro para lá, ferro para cá, e glória a Deus por isso. Na época de Salomão não tinha não. Perdeu o dente, acabou. O rei, imagina um rei falando da sua luta, da sua dor, já idoso, quando ele começa a dizer: olha, quando parecem os moedores, versículo 3, por serem poucos. Ele começa a falar da dificuldade de poucos dentes, de se alimentar com poucos dentes. Os músculos ficam fracos, os dentes se vão, os pés ficam, as pernas ficam pesadas. Feito uma pesquisa outro dia com idosos sobre a agilidade das pernas dos idosos,
Um idoso é como se você colocasse nele, já viu aquele negócio que o pessoal bota na academia para fazer músculo, para fazer musculação, fortalecer, aquelas negócio de caneleira, é o nome daquilo? Pois é, ó, amarra lá o chumbo e passa aquilo ali para fortalecer os músculos da perna, né? As pernas do idoso é como se estivesse carregando aquilo o tempo todo. O jovem bota isso só lá na academia para malhar a perna. O idoso é como se andasse para baixo e para cima com aquilo. Aí o jovem vê o idoso devagarzinho, andando de passinho em passinho, e ainda curte com o idoso. Por que esse velho não corre? Corre para pegar o ônibus, velho. Corre! Ele não sabe. Olha o carro, atravessa a rua correndo, velho. Não. O idoso está carregando um peso enorme nas pernas. Os músculos não têm mais força, antes tinha. As pernas que eram ágeis, agora se torna pesada. As juntas do corpo, que são ágeis para pegar lá no trem, para correr e pular, para ir, para vir, já não tem mais, os músculos endurecem. E para o idoso levantar a mão e pegar o copo, muitas vezes para ele é um grande dilema. E para ele conseguir levantar da cama de manhã, ou trabalheira, porque a coluna tem que rodar para cá, botar os pés para fora, empurrar o pé, levantar retinha, porque idoso, irmão, está tudo duro, está tudo ruim já as juntas. Quer ir em algum lugar? Não pode mais. Muitos irmãos idosos da nossa igreja não podem vir ao culto agora. Não podem por quê? Porque não enxergam à noite para andar. Nessas ruas cheias de buraco, se chover cheio de lama, não tem luz, iluminação, nem pensar. Um filho de um idoso deixa ele sair de casa à noite. Se não tiver uma condução, um carro para levar e tal, familiar, não pode sair de noite, andar a pé de noite por aí. Perigoso, ele não enxerga muitas vezes. Acabou a agilidade. Então Salomão vem e fala, chega um momento em que isso acontece com todo mundo. Tem o salmista, Salmo 90, 10. Fala para nós, olha, os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80. Para os que têm vigor, ele diz, ele dá uma lazer, 80 para os que têm vigor. O normal é 70. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Voamos mesmo. Está falando da eternidade. A vida passa depressa e nós partimos para a eternidade. Nós voamos. A expectativa de vida hoje do brasileiro tem aumentado cada vez mais. Houve uma época que a expectativa de vida do brasileiro, no século passado ou retrasado, era de 40 e poucos anos. Chegou em 40 e poucos anos e já estava morrendo. Foi aumentando cada vez mais, Hoje a gente vê muitos irmãos com seus 60, 65, 70 anos com vigor. Não são muitos, mas muitos ainda com vigor e com saúde. Tem gente aqui nessa noite que está entre 65 e 75 anos. Levanta a mão aí, está nessa fase aí, 65, 75. Glória a Deus, quanta gente, irmão. Você pode aplaudir a Deus por esses irmãos aí? Levanta a mão de novo. Levanta a mão de novo aí. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uma mãozinha levantou lá. Glória a Deus. Chegar entre 65 e 75 é um desafio, irmão. Muitos não conseguem. E poder sair à noite, pegar sua biblinha e para a igreja. Eu oro para que todos aqui cheguem lá. Posso ouvir um amém? A Bíblia fala que esse período da fase da vida é cansativo, de enfermidade. Mas a Bíblia fala também que esse período aí pode ser um período de uma idade melhor ainda, se ela for com Jesus Cristo. Amém? A pessoa entregar sua vida a Jesus, a pessoa
depositar sua vida no altar ao Senhor Jesus, há uma promessa de que até na velhice as coisas podem mudar para ela. Pode estar na velhice, mas ainda com vigor. São os descendentes de Josué e Calebe. Amém? Chegaram lá para Moisés, falaram: Moisés, passaram os 40 anos, passou esse tempo todo, rodamos no deserto, mas nós tivemos fé, vencemos tudo, e aqui estamos, queremos nossa terra por herança, a parte que nos cabe. Todo mundo ficou. Josué e Calebe ainda estavam fortes, ainda estavam fortalecidos. Interessante que vem a Bíblia e nos fala que a juventude com Cristo nos leva a uma velhice abençoada. Olha só: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. No mesmo Salmo 90, no versículo 12, quando a gente aprende a viver com Jesus, lembra do Criador na juventude, contando, aprendendo a viver na presença do Senhor, o Senhor derrama sobre nós sabedoria. Aí o que acontece? Salmo 92, 14, abre a tua Bíblia. Salmo capítulo 92, versículo 14, bem forte, nós vamos ler juntos, e principalmente quem deseja chegar nos 70 com vigor, e quem já chegou com vigor. Salmo 92, versículo 14. Você já encontrou? Pode dar um glória a Deus? Então vamos ler junto, irmãos, bem forte aqui, 92, 14. Mesmo na velhice permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha. Vamos somente até isso, só isso aí, nele não há justiça. Vamos repetir o 14, pode sair mais forte ainda, vamos lá? Mesmo na velhice permanecerão viçosos e verdejantes. Tem alguém perto de você que já passou dos 60? Dê um abraço nele aí, cumprimente e fala: você pode frutificar cada dia mais, meu irmão. Oh, glória a Deus, podemos frutificar cada vez mais. Com Jesus podemos frutificar cada vez mais, amém? Essa é uma idade maravilhosa. Glória a Deus. Quem não chegou nos 60, você precisa consagrar-se cada vez mais ao Senhor Jesus. Ele vai te dar sabedoria para você chegar lá com saúde, amém? O que Salomão está dizendo aqui nesse versículo 2, assim, que é o seguinte: olha, Deus quer o seu melhor, Deus quer o seu vigor. Talvez você esteja com 60 anos, mas Deus quer o seu vigor. Talvez você já esteja com 70, mas Deus quer hoje você com vigor. Deus quer o melhor da sua vida para Ele. Não espere para dar para o Senhor o que sobrar da sua saúde, do seu vigor, ou quando você nem mais o tiver. Lembre-se do seu Criador enquanto você tem vigor. Ele quer o seu melhor. Mas só que Salomão continua indo mais profundo aqui, relembrando para nós da importância dessa questão toda. Ele chega no versículo 7, lá de Eclesiastes 12, e fala assim: o pó volte à terra. Na verdade ele está dizendo, sim, lembre-se dele. Quando? Versículo 7, o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Senhor quer que você se lembre dele, por uma razão muito clara: o seu Espírito foi ele quem te deu, e esse Espírito vai voltar para ele, não vai ficar com você eternamente.
Grandes reis do passado morreram. Grandes homens, estadistas no Brasil, pessoas importantíssimas, criaram leis maravilhosas para nós, melhoraram a nossa vida, morreram. O seu tataravô, tem alguém aqui que conhece, está vivo, seu tataravô, você conhece seu tataravô? Conheceu? O pai do teu bisa. Quem conheceu vivo seu bisavô? Conheceu vivo seu bisavô? Olha aí, pouquíssimos. Mas alguns conheceram, glória a Deus por vocês. A grande maioria das pessoas só conhece até o avô, só conhece até o vovô. O bisa já partiu. Seu bisavô morreu, partiu. Seu tataravô, importantíssimo para você, sem ele você não estava aqui hoje. Foi. O que Salomão está dizendo é que a conclusão disso tudo, um dia você também vai. Um dia você que está aqui hoje, Vivinho da Silva, também vai. Um dos momentos que choca mais a gente é quando estamos no momento fúnebre, no momento de um sepultamento de alguém que a gente conheceu, de um ente querido, de um amigo. É um momento terrível, porque na realidade, por mais que a gente já tenha perdido alguém na vida, a morte nos choca sempre. E quando a gente está vendo ali o corpo de alguém querido num caixão, pronto para descer a terra, sem que a gente pare para pensar naquele momento, lá no nosso subconsciente nós estamos refletindo na nossa vida, e uma série de coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer em relação àquela pessoa, e na realidade, nós estamos nos vendo ali, porque um dia, todos nós voltaremos. Essa é a primeira realidade desse versículo 7. O pó volte à terra de onde veio. Nós fomos feitos do barro. Que coisa tremenda, né? A Bíblia afirma lá no livro de Gênesis que Deus formou o homem do pó da terra. Queridos, isso foi ridicularizado por milênios. Durante milênios, centenas e centenas de anos, os ateus ouviam falar isso, sabe o que eles faziam? Riam. Ridículo. Onde já se viu isso? Jamais. E os ateus sempre ridicularizaram a palavra de Deus, por Deus afirmar isso. 2012 para 2013, poucos anos atrás, recentemente, numa universidade lá em Nova York, os pesquisadores, não tem nada a ver com cristianismo, são cientistas, pesquisando, eles descobriram algo que deu uma mudança completa na pesquisa deles. Eles descobriram que alguns tipos de argilas facilitaram a formação de moléculas, misturaram barra com algumas pesquisas deles, facilitando a formação de moléculas. E eles descobriram que essas moléculas, e aí tem toda uma explicação complexa, que só aqui o pessoal físico e o pessoal que gosta, de ciência poderia se aprofundar mais. Eles descobriram que essas moléculas poderiam ter dado formação à vida no planeta. E aí eles começaram daquela descoberta irem mais profundo na questão da argila, certos tipos de argila. Conclusão: depois de muita explicação científica, eles concluíram que aquele material celular que veio do barro que eles descobriram ali, codificavam o DNA humano. Eles davam pontes com o DNA humano, nosso ser humano. Gastaram um tempão para descobrir o que Salomão, 935 anos antes de Jesus vir à Terra, só que Jesus veio à Terra já tem mais de 2000 e poucos anos, juntando o tempo de antes para trás, Salomão tem mais de
3 milênios aí para trás. Salomão, há mais de 3 milênios atrás, já dizia: o homem vai voltar do pó para a terra, da onde ele veio. Nós não precisávamos da ciência para crer na palavra, mas a palavra mostra para muitos, a ciência está mostrando para muitos ateus hoje, que a palavra tem todo o fundo de verdade. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos voltar da onde viemos, o pó. Seu corpo se transformará em pó. Esse versículo 7 tem uma segunda verdade, essa aqui, ela é tremenda. Olha o que diz a segunda verdade do versículo 7: e o espírito volte para Deus, volte a Deus que o deu. Seu espírito, seu corpo, só anda para lá e para cá. Não é por causa da matéria, e sim por causa de um espírito que ele tem. E que esse espírito quem deu foi o Senhor. E esse espírito que o Senhor deu, que a palavra do Senhor diz que ele soprou em você, ele vai voltar. E o espírito volte a Deus que o deu. Se o espírito volta para Deus, ele é imortal, irmão. E se esse espírito é imortal, uma vez vai voltando para Deus, que pertence a Deus, que tem domínio sobre tudo, a pergunta é: o que vai acontecer com você? Você é o seu espírito. Você não é essa capa que está aí. Essa capa que está aí, ela enruga, envelhece e se acaba. O seu espírito, que é você, não. Ele permanece segundo a palavra. E o que acontece com esse espírito? Hebreus capítulo 9, versículo 27 deixa claro: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Esse espírito que nós temos, que faz com que tenhamos vida, e que quando a gente morre e volta para o pó, ele sai do corpo, ele volta para quem o deu, para esse corpo que foi Deus. E ele volta para quê? O que Deus faz com o espírito que volta para ele? Esse espírito agora, ele vai passar pelo crivo do julgamento. Ele não volta. Não pense que você vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. A palavra de Deus não ensina assim. Não pense que você vai ficar dormindo eternamente. A palavra de Deus também não ensina isso. A palavra do Senhor diz que depois da morte vem o juízo. Muita gente gostaria que isso não fosse verdade, né, irmãos? Por isso que a gente gostaria que não fosse verdade, que o ser humano cria tanta alternativa para coisa depois da morte, que o ser humano tenta fugir o tempo todo sobre as coisas após a morte. O ser humano inventa que depois da morte tem um tal de purgatório. Não, ali tem um meio termo e tal, conversa, acende uma vela, alguém faz uma oração, alguém melhora a tua chapa, a tua visão lá com o Senhor vai melhorar depois do purgatório. Alguém vai melhorar com você, com Deus por você. A Bíblia nunca falou sobre isso em purgatório. Não, depois da morte você volta para melhorar e você vai, cada vez que voltando, você vai tentando melhorar nas próximas vidas e você vai cada vez mais apurando a sua existência. A Bíblia fala também, não tem este negócio, você vai morrer uma só vez. E depois que morrer uma só vez, o que vai acontecer, né? Essa é a pergunta que a gente foge, que o ser humano foge direto. Alguns falam assim: não, depois da morte, acabou tudo, vai para o cemitério, vira pó e fica por ali mesmo. É igual cachorro, galinha, papagaio, tudo quanto é animal. Morreu, enterrou, acabou, não tem mais nada. É outra saída. Não, é aí que tem a diferença do cristianismo. Para o cristianismo não há essas opções, nenhuma delas. Ou a verdade de que Deus existe, que criou o seu espírito, que esse espírito vai voltar para ele e você vai precisar prestar conta com Deus de tudo que você fez com ele, e a realidade que a gente vê à volta é a pura verdade. Gasta a sua vida, faz tudo o que você pensar, não pensa nem um pouquinho em saciar todos os seus desejos, vontades, sua natureza, faz tudo o que vier na tua cabeça, porque depois que morrer vai para debaixo do pó mesmo, não tem mais nada. Ou isso é verdade, ou
significa que a palavra de Deus é verdade. Você não pode fazer tudo o que quiser com o seu corpo, o seu espírito vai voltar para Deus, e aí é que está a diferença. Aí é que está a diferença. Mas se você sabe e crê no cristianismo, em Deus, de que há uma morte e que depois da morte seu espírito volta para Deus, depois vem o juízo. Isso faz toda a diferença na sua vida. O que a Bíblia nos ensina faz toda a diferença. Depois da morte, o cristianismo crê que vem o juízo eterno. O que acontece depois que o espírito volta para Deus é que o corpo vai para a sepultura, o espírito chega na presença de quem o criou, e aí há um momento de juízo e de prestação de contas, e todos nós vamos ser confrontados do que fizemos ou não fizemos com a nossa vida, e que depois desse confronto com Deus, só tem um resultado. Só tem um resultado. Qual é o resultado? Ou você é perdoado por Deus e justificado por Ele, recebe vida eterna, ou você é condenado. Se você é perdoado e justificado por Deus, o seu espírito vai para o paraíso eterno. Se você é condenado, julgado e condenado por Deus, o seu espírito vai para o tormento eterno, chamado inferno. Essa é a realidade do cristianismo. Se você for reprovado, condenado por causa dos seus pecados cometidos ou pelos seus pensamentos, palavras, obras, qualquer coisa, você vai sofrer eternamente a partir dessa condenação. Essa é a realidade do cristianismo. E em juízo, qual dos dois você quer? Apesar de ser o seu espírito, a palavra de Deus diz que haverá um tormento eterno. É a maneira com que Deus encontrou para expressarmos o que é o inferno. Um tormento eterno à distância de Deus. No inferno não vai ter brama. Não tem céu? O céu só tem a gente com auréola na cabeça. Eu quero ir para o inferno, que lá tem brama, churrasco e mulher e pagode. Não é assim não, bobo. O inferno, ele é tormento eterno. O inferno, ele é justamente a distância de Deus. Depois da morte, a realidade do cristianismo é que nós vamos nos encontrar com uma realidade, um julgamento. O que eu fiz? Ninguém pode escapar do juízo de Deus. Ninguém aqui estaria apto para encarar o juízo de Deus. O que Deus então criou? Projeto que Ele criou para todos nós, então, para que nós possamos enfrentar esse juízo divino aí. A resposta de Deus para os homens foi a própria misericórdia dele. Ele foi e falou: esse pessoal aí não tem como passar pelo meu julgamento, então eu vou criar uma maneira para que eles possam passar. Qual? Eu vou lá na terra, eu vou me materializar no meio deles, e vou caminhar e viver entre eles, mas eu não vou ficar lá o resto da vida, o tempo todo. Eu vou conversar com eles, vou me mostrar para eles, vou comer entre eles, dormir entre eles, vou conversar com eles, e vou falar para eles que há uma chance, uma saída. Eles precisam crer em mim, e eu vou fazer mais, eu vou morrer na cruz por eles, e eu vou fazer mais, não vou ficar morto, vou mostrar para eles que o maior poder eu tenho, porque a maior dificuldade deles é a ressurreição, é morrer e voltar. Eles não podem fazer isso, eles não podem se ressuscitar, mas eu vou morrer e vou voltar da morte, e vou me mostrar de novo para eles. Mas eu vou parar por aí, porque senão eles vão ficar eternamente dependentes de mim. Eu vou deixar para que os que me verem e os que creem em mim, esses possam passar pelo meu julgamento eterno. Deus foi e veio ao mundo através de Jesus Cristo. Jesus Cristo viveu entre nós, pregou o seu evangelho, para que todos nós, se ofereceu na cruz, morreu pelos nossos pecados,
ressuscitou para que todos nós pudéssemos, crendo nele, passar pelo julgamento eterno. Aqui está a diferença do cristianismo. Nas outras religiões, quando o homem faz alguma coisa, ele tem uma chance. Se ele for para o budismo, se ele for para o islamismo, se ele for para alguma seita oriental, e até algumas cristãs também, né? Algumas vão dizer a mesma coisa: olha, se você fizer alguma coisa, você pode ser salvo. Se você ir até Meca, se você fizer tal campanha, se você ir lá na igreja e fizer alguma coisa, se você melhorar a tua vida, deixar de usar aquela roupa e usar outra roupa, se você der um dízimo, se você fizer alguma coisa, você melhora a sua condição com Deus. No cristianismo não é assim. O cristianismo não tem chance. Ninguém pode ir a Deus ou melhorar a sua condição. No cristianismo é completamente diferente, porque Deus é que veio ao homem. Em todas as religiões, o homem vai tentando se salvar com Deus. No cristianismo, não tem como o homem se salvar. Ele não pode fazer nada. Por mais que ele tente melhorar, ele só piora. No cristianismo, Deus vem ao homem. E ele vem. E não tem esse negócio de você ir até metade, Deus vem até a metade. Não. Ele vem, faz tudo. E o que tem que fazer? E o que a pessoa que crê, que quer passar pelo julgamento eterno tem que fazer? Simplesmente crer. Só isso. Só isso. Ah, então não quero não. Não tem que me chicotear com negócio de flagelo do corpo, não. Eu não tenho que ir lá no altar e botar uma onça lá no altar lá, umas 5 onças lá em cima assim, não. R$50, né? É o bicho que vem. A onça vem na notinha de 50, né? Não. Ah, eu não tenho então que mudar minha roupa e falar agora um evangeliquez e tal, e melhorar e falar uma linguagem de crente? Não. Eu tenho que fazer o que então? Só crer. Só crer. Você tem que crer no seu coração. Mas é muito fácil assim? Você tem que crer no seu coração. E uma vez crendo no seu coração que Deus veio, se encarnou em Jesus Cristo, lembrar-se dele, entregar-se a ele, colocar sua vida pautada nele. Por isso que o cristianismo é completamente diferente. E uma vez você seguindo Jesus, lembrando-se dele o tempo todo na vida, ele vai orientando cada passo seu. Cada passo seu. Olha, antes você ia para cá, não vai para cá mais não. Agora vai para lá. E você obedece a ele, vai para lá. E agora, Jesus, nessa situação, antes eu fazia assim, o que eu faço agora? Ele vai te mostrando. Ele vai te mostrando. Ele vai te mostrando. Ele vai, através do relacionamento com Cristo, ele vai te mostrando coisas na sua vida que precisam ser moldadas segundo o desejo dele. Essa é a grande diferença. E as duas realidades do versículo 7, todos vamos voltar para o pó, o corpo, e todos os espíritos voltam para Deus, e diante dele são julgados, e ninguém vai se safar. Mas ele deu a saída, qual? Cristo Jesus. Amém, meu irmão? E o que eu tenho que fazer? Crer pela fé nesse Cristo Jesus. Por isso que é importante, por isso que Jesus vem, o autor do Eclesiastes vem e fala da importância de se lembrar dele. Lembrar dele em que momento agora aqui, que ele está falando no versículo 7, porque o seu espírito vai voltar para ele. Amém? E finalmente, irmãos, o versículo 6, quando o autor de Eclesiastes, ele faz aqui um complemento de tudo que ele tinha falado. Sim, você pode ler comigo o versículo 6 de Eclesiastes 12? Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. Tudo o que o Salomão está dizendo aqui, na sua época, no seu tempo, são coisas preciosíssimas, tá?
preciosíssimas. Os irmãos não sabem a importância da roda no tempo de Salomão, onde não existia motor e tudo era através da propulsão a animal ou escrava. A roda era fundamental. O cântaro, não existia nenhuma invenção de recipiente se não fosse jarros de barro. Como era importante armazenar água. Então, era importante, porém também frágil. A taça de ouro do rei e o cordão, o fio de prata. Tudo coisas importantes, porém frágeis. Salomão fala, olha, lembrar-se do seu Deus tem um momento certo, que ele pode passar. Quando? Antes dessas coisas que são importantes, porém frágeis, se desfazer. O momento em que cada um vai encontrar com Deus, ninguém sabe. Ninguém sabe. O momento de partida para a eternidade é um momento muito rápido. É um momento muito rápido. Meu irmão, quando foi atropelado, e ele está vivo, tá? Morreu não, está vivo. Mas ele voou, o carro atropelou. Ele andando de bicicleta, ele voou. E ele fala de que em segundos aconteceu o que muita gente fala que acontece mesmo. A vida passou num segundo, fração de segundo. Lembrou desde a sua infância até a sua morte, até aquele dia ali, né? Que seria. E ele então fala, é muito rápido, não dá tempo para nada. Não dá tempo para você tomar decisão. Graças a Deus o atropelamento não foi grave e ele se recuperou logo depois. Mas não tem um momento certo. Não tem um zap no teu celular quando chegar a hora da batida. Não tem um Face. Não tem um telefonema. Salomão fala assim, olha, lembrar-se de Deus, entregar a vida a Ele, é antes desse momento, dessa fração de segundos. Depois não tem como, não dá para voltar. É o motivo maior da sua existência, é lembrar-se do seu Deus. Então, quando a gente fala de lembre-se do seu Criador, lembre-se do seu Criador, Salomão diz para nós, porque Ele quer o seu melhor. Ele não quer que você se entregue a Ele, decida seguir a Jesus quando você já não tiver mais vigor. Ele quer o seu melhor, o vigor que você tem hoje. Lembre-se do seu Criador, porque seu espírito vai voltar para quem lhe deu. Porque esse espírito, porque você vai prestar conta um dia com Deus, e você só vai morrer uma vez. E só tem uma coisa que te salva diante do julgamento divino: Cristo Jesus. Entregar-se a Ele, abrir seu coração e dizer para Ele: eu creio, eu quero colocar minha vida segundo os teus ensinamentos. Entra no meu coração, faz morada e me conduz, ó Cristo. Eu quero mais e mais de Ti. Lembre-se do seu Criador antes que chegue o momento. E esse momento é bem mais rápido do que um zap que chega no teu celular. É rápido. Lembra-se do seu Criador. Como a gente cantou lá no início, hoje você tem uma escolha. Hoje você pode optar: vida ou morte. O que vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. É hoje que Deus, que Cristo quer te salvar. Amém? Se você deseja tomar uma escolha ao lado, lembrando-se de Deus nessa noite, dizendo: eu creio em Cristo, quero entregar minha vida a Ele. Eu quero orar com você nesse momento. Não precisa você vir plantar uma bananeira aí onde você está. Não precisa você começar a chorar. Não precisa você começar a fazer algo completamente diferente. Não, é uma oração no teu coração. É uma oração sincera, dizendo: Deus, creio no teu Evangelho. Eu creio que tu enviaste Jesus Cristo e eu creio que eu posso ter a vida eterna. E se você fizer essa oração, eu vou orar por você para completar essa sua oração, porque na realidade é a sua oração que decide as coisas agora.
Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar juntos.